Olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima. E nós somos um. O Somos Um de hoje está começando e eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Nós estamos aqui com uma história bastante interessante que você vai ouvir agora e nós vamos falar sobre esse tema, eu e a pastora, minha esposa, nós falaremos sobre isso. Vamos lá. Oi, pastores. Meus pais se separaram quando eu era criança. Isso marcou muito a minha vida. Eu cresci vendo brigas, mágoas e um lar dividido. Agora que estou prestes a me casar, percebo que carrego um medo enorme de viver a mesma história. Eu amo minha noiva e queremos muito construir uma família, mas às vezes eu acho que eu não vou conseguir ter um casamento sólido, já que não tive esse exemplo em casa. Como vencer esse medo e quebrar esse ciclo? Que situação, hein? Você vê que ele vai casar, então já é um adulto, mas ele passou a sua vida vendo seus pais brigando, né? E depois a separação dos pais, e agora, quando ele está prestes a casar, né? Então bateu o medo. Será que vai acontecer a mesma coisa? Eu acho que isso acontece com muitas famílias, na verdade. É interessante a gente abrir aqui um parêntese, né, para falar uma coisa que muitos casais não querem ouvir. Mas a separação não diz respeito só a vocês dois, não. Diz respeito a toda a família, né? A família que eu digo é marido, esposa e filhos. E isso é a família, o restante é parentela, né? Mas vamos lá, família. Quando um casal se separa, o que acontece ali não é só referente a eles dois. Às vezes, filho, eles ficam numa questão assim, a nossa vida, nós temos que... A nossa vida é quem? Só eles dois? E as crianças? O que acontece com elas? Né? Então, tudo que diz respeito ao casal, no final das contas, atinge as crianças também, os filhos também. De um jeito ou de outro atinge. Não tem como haver uma separação sem que haja uma consequência. Sim. Bom, no tema de hoje você vê claramente que houve uma consequência da separação dos pais, que pelo jeito aqui teve confusão, briga, mágoas, o lar foi dividido, e ele agora vai casar e ele está lembrando do que ele passou dentro de casa. Então você vê que o que a minha esposa acaba de falar acontece muito, infelizmente, e as pessoas costumam trazer esses traumas, né, lá de trás. Mas aí a gente vai falar sobre isso porque é importante, né? Você vê que ele ama a noiva, ele vai casar e esses traumas começaram a voltar, ele começou a lembrar das discussões, das brigas, e aí ele começa a querer já achar que vai afetar também o seu casamento. É ruim porque a pessoa começa, nessa hora, ela começa a sofrer antecipadamente, né? Por antecipação. E de repente vem a ansiedade, vem a agitação na alma, porque ela começa a projetar o que ele está projetando, tudo que ele viu e viveu dentro da casa dele agora para o futuro casamento, porque nem casou ainda, né? Então, ele vai casar. Esses dias eu escutei justamente isso que você acabou de falar. O que é fé? Fé é a certeza de uma coisa que eu não vi ainda, que eu não estou vendo com os meus olhos naturais. Mas o que é o medo? O medo é a mesma coisa. Medo é você acreditar em algo que você não está nem vendo ainda, né? Isso é o medo. Aí qual é a diferença do medo e da fé? É em quem a gente acredita. É em quem a gente acredita, né? Se eu acredito em Deus, se eu acredito que Ele pode suprir as minhas necessidades, então esse medo ele é arrancado, como diz a Bíblia, né? Sim. Que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sim, eu até separei esse versículo aqui, né? Mas eu separei esse versículo na NVT. Que é até melhor. Na NVT diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. É isso aí. É interessante, porque aqui, logicamente, está falando do amor de Deus para conosco, né? De como Deus ama o ser humano. E ele diz no relato, a pessoa diz no relato que ele ama a noiva. Mas o amor humano não é o bastante para vencer traumas. Não é o bastante para vencer um passado. O amor de Cristo, ele entra e liberta. Ele entra e te salva, te limpa, te purifica. E esse amor, ele lança fora esse medo.
É esse amor. Eu entendo que o cidadão aqui... Talvez esteja faltando isso nele ainda. É isso aí. Né? Buscar mais a Deus e entender que Deus está em primeiro lugar e o que aconteceu, né, na casa dele, entre os pais dele, não vai acontecer com ele. Pelo contrário, ele até pode pegar isso como experiência. Né? E escrever uma história nova. É uma nova história. Escrever, entendeu? Não interessa. Sabe, querido, não interessa o que aconteceu lá no passado. Eu lembro de um atendimento que eu dei, que foi até muito interessante, que a gente trabalha muito com jovens, e eu lembro de um atendimento que eu dei para uma jovem, há mais de 10 anos, não me lembro quantos anos, e ela hoje já é casada, e eu lembro que ela falava de algo que diziam para ela, e as pessoas ainda são mais, né, amor? Falavam assim para ela, você é assim porque teu pai também é assim. Então você é assim. Olha, isso é uma maldade quando fazem um negócio desse. E eu dizia para ela o seguinte, minha filha, o que Deus tem para a gente é herança bendita. A gente não tem que aceitar nada do maligno. Se seu pai ele tinha esse lado que não era bom, que era contrário à palavra, deleta isso, deleta. A gente carrega com a gente herança bendita. O que não é bom, o que não vale a pena, a gente pode, como o pastor Jaime está falando agora esses dias, joga fora no lixo. Joga tudo fora no lixo, porque não vale a pena. É uma bagagem desnecessária e ele está carregando essa bagagem. Isso. Só para constar, eu também tenho falado sobre isso lá na igreja, né? Joga fora no lixo. E é verdade, tem que jogar fora. É um passado, é algo que já foi, aconteceu. Mas se você não tem a Cristo, porque aqui não fala, né? No relato dele, ele não fala se ele busca a Cristo. Ele fala com a gente. Mas que a gente está falando também para ele agora, ele vai se ligar. Eu até queria dar um recado aos pais, né? Você, pai, mãe, você que já é casado, tem seu filho crescendo ali e discute na frente dos filhos, sabe, ameaça na frente dos filhos, eu vou te largar se você continuar assim, eu vou te abandonar se você continuar assim, o filho está lá ouvindo tudo. O filho está sendo totalmente traumatizado por pais que estão sem juízo. Mas eu já vi o cúmulo de dizer conversa. assim. Eu já vi o cúmulo de dizer assim, se a gente se separar, com quem você quer ficar? Ai, que maldade, a vontade de perguntar pegar. Para o filho, né? Perguntando para o filho. Se a gente se separa... chantagem emocional, gente, mas isso é maldade demais. Muita maldade. Isso é muita maldade. E aí é aquela chantagem, né, da mãe que fala para o filho contra o pai, ou do pai do filho contra a mãe, e fica um jogando o filho jogando seu próprio filho contra um contra o outro. Fazendo joguinho. E aí chega nesse ponto, né? Porque aí ele fala que eles se separaram quando ele ainda era criança. Mas houve muitas brigas e foi coisas marcantes, porque você se separou pequenininho, né? Ele é pequeno, mas pelo jeito as brigas continuaram. Sim. Porque o que acontece? A criança fica com um dos dois, mas o convívio é aquele convívio difícil, que vai se arrastando por anos e anos e a criança ali no meio. E depois que há a separação, ainda tem aquela história da criança, uma hora está com um, uma hora está com o outro. Aí vai para a mãe fala mal do pai, aí vai para o pai fala mal da mãe. Quer dizer, e a criança está lá no meio. Essa criança vai crescer, e vai crescer traumatizada, e acontece isso aqui. Não, e o que fica na cabecinha da criança, né? O que é verdade? É o que minha mãe fala ou o que o meu pai fala? Quem é o bom da história? Quem está certo? E quem é o mal da história? Justamente. Quem é o herói e o vilão? Porque a criança tem essa história de herói e vilão, né? A criança tem essa história. Quem é o herói e o vilão do meu pai e da minha mãe? Pois é. E aí eu vi aqui no finalzinho, ele perguntou assim, já que não tive esse exemplo em casa, como vencer esse medo e quebrar esse ciclo, né? Aqui é interessante, porque ele já fala de quebrar um ciclo. Ele entende... Só que o ciclo, né? ele já entendeu, já concebeu no coração dele que vai ser um ciclo para ser quebrado. Ele vai casar e vai formar um ciclo, porque os pais passaram por tudo, ele também vai passar, então ele já está aceitando isso. Né? É aquilo que você falou, né? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. O medo também, você termina não vendo, termina tendo medo. E aí a diferença é quem você está acreditando, em quem você está confiando. E eu acho que essa pessoa precisa confiar mais em Deus. Olha, se você está passando por situação semelhante a desse rapaz, entenda uma coisa, vá para Deus, procura uma igreja, conversa com o pastor. Outra coisa, filha. Tem gente que quando passa por essas situações, querem falar com todo mundo.
Isso aí é complicado. Querem né? falar com todo mundo, de repente todos os amigos ou as amigas viram amigos confidenciais, que você vai confidenciando a sua situação, os seus medos para pessoas que não vão mudar. Não vão mudar a sua história. Não vão né? trazer, não Quer vão dizer, agregar nada de bom. Se então. tiver numa igreja, então procura o seu pastor e o seu pastor vai ter a obrigação até como líder espiritual, líder, né? De chegar e falar e não passar para frente. Sim. Né? O caso da pessoa, né? Se isso for necessário, né? Agora, se já chegar a ele esse entendimento de que cabe a ele mesmo se posicionar no mundo espiritual e dizer basta. Sim. Eu lembro até o caso de uma pessoa que ela me relatou, na família dela, deu um testemunho, na família dela ninguém era casado no cartório. Ninguém. Vocês podem até achar isso uma coisa, assim, esquisita, tá? Mas a orientação que a gente tem pela palavra é fazer tudo conforme a lei. Então, a lei considera casado quem vai ao cartório e casa no cartório. Depois você consagra seu casamento a Deus. Mas isso é o certo. E a família dessa irmãzinha, ninguém, filho, ninguém era casado no papel. Ela falou, então isso vai acabar agora, porque esse entendimento chegou ao meu coração, vai acabar esse negócio agora. Ela foi, casou com o marido dela. Aí a mãe dela viu aquilo, já uma senhorinha de idade, quer saber? Também vou casar também, chega desse negócio. E aí começou, foi todo mundo casou, é primo casando, é o irmão que casou, e aí acabou. O entendimento chegou para... O tal do ciclo que ele fala aqui, né? Justamente, o entendimento chega ao nosso coração e a gente dá um basta. E é interessante que ele falar de ciclo nessa hora aqui é muito interessante, porque você vê que ele está realmente com medo, né? Sim. Já aconteceu com eles e eu estou nesse ciclo com os meus pais aqui que vai vir para dentro da minha casa. Então, como é que eu vou casar desse jeito? Mas ao mesmo tempo, ele diz sobre quebrar isso aí. Então, eu creio que já está chegando o entendimento que isso pode ser quebrado. Sim. Basta ele se posicionar. Ele fala como vencer, né? E como quebrar, isso, né? Basta Bom, eu li ainda há pouco, e vou repetir aqui, 1 João 4,18, na NVT, que diz assim, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Então, ó, se eu tiver que te dar um conselho já, busca Jesus, vai a uma igreja se você não frequenta. Se já frequenta, conversa com uma pessoa responsável, um pastor, um conselheiro espiritual, uma pessoa que tem discipulado você, que pode discipular você. Conversa com essa pessoa, para de falar com todo mundo. Para de falar com amigos, mesmo sendo amigos da igreja, para de falar com todo mundo. Comece a buscar aqueles que vão te orientar na palavra de como vencer. Porque, assim, é pela fé, né? Eu tenho até um outro texto de João 8,36, ainda na NVT, que fala assim, ó, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Nada te prende. Nada te prende, não tem essa coisa de ciclo. Não. Esse ciclo aconteceu com o pai e com a mãe e acabou, não vai acontecer com você. É só fazer exatamente o inverso. Pelo contrário, pegar esse exemplo ruim do pai e da mãe e pensar, peraí, o meu pai agia assim com a minha mãe, a reação dela era desse jeito, e eles viviam como gato e rato, né? Quer dizer, eu fiquei no meio sofrendo, então eu não vou agir como meu pai agia. E se eu perceber que a minha esposa está agindo igual a minha mãe agia, eu vou conversar com ela. Vamos sentar e vamos conversar. Entrar em acordo e vamos mudar essa forma, esse comportamento, porque eu sei quais são os comportamentos, quais foram o comportamento. Qual foi o comportamento do meu pai e da minha mãe, que destruiu o casamento deles. Que destruiu. Então, é conversa. Mas é o que nós relatamos no começo. Está faltando só uma coisinha, querido. Você lembrar que você não precisa carregar esse medo. O medo é como um bichinho que vai minando as nossas forças. Tem que dar um basta nisso. Você pode, sim, a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, você pode, sim, já começar a escrever uma nova história, você junto com a sua noiva, nesse casamento que vai ser uma bênção. Se você assim determinar, vai ser. A Bíblia também diz que assim como a gente imagina, é. Então, começa já a imaginar o teu casamento baseado na palavra de Deus, que você vai ter um sucesso assim tremendo. O Senhor, Ele nos chamou para viver uma vida de liberdade, não de prisão. O medo, ele prende a pessoa. O medo, ele impede a pessoa de avançar, de conquistar. E Deus não tem nada disso para a gente.
O que Deus tem preparado para nós é sempre o melhor. Então, lute mesmo contra esse sentimento ruim que está tentando te travar. Infelizmente foi assim com seus pais, mas não precisa ser assim com você e com a sua noiva, não, tá? E a gente está aqui para tratar desse assunto. A gente vai ver também o que o povo está falando nas ruas a respeito disso. Vamos lá? Eu creio que sim, porque os pais são espelho para os filhos. Com certeza, porque a gente se espelha muito naquilo que a gente observa. Então, se os meus pais têm um casamento bom, se os meus pais têm um casamento que eu vejo como referência, com certeza eu vou querer reproduzir esse mesmo comportamento, esse mesmo casamento no meu também. Ah, com certeza, meu. Dependendo do exemplo que eu tiver, o meu filho com certeza ele vai me copiar, né? Se eu fizer uma coisa boa ou ruim, ele vai copiar, porque os pais é o exemplo ali dentro de casa, né? Sim, o exemplo dos pais é fundamental para os filhos, porque os filhos geralmente se espelham, se inspiram no casamento, no dia a dia dos pais. E é fundamental que o casal tenha filhos saudáveis, uma família saudável e, acima de tudo, uma base cristã. Porque quando esse casamento está dentro de uma base cristã, com certeza os filhos vão ter referência nos pais e vão ser bem-sucedidos também nas suas vidas conjugais. Eita, essa daí quase deu uma aula pra gente, né? Poxa, é bom, né? Ouvir a sabedoria, a voz da sabedoria. Mas sabe o que As vovozinhas da igreja. Sabe o que é interessante? Essa questão da influência. Não existe, e é muito sério isso aqui, a gente precisa falar sobre isso, né, filho? Que não existe ser pai, ser mãe e se esquivar da responsabilidade de influenciar os filhos. Sim. Não tem como, Não sabe? Essa história aqui de conversar qualquer assunto na frente da criança. Tem pais que esquecem que criança é igual uma esponjinha. Conversa qualquer assunto na frente das crianças. Aí, esses dias, eu vi um videozinho que a garota chegou com a mãe Só para suavizar aqui. Chegou com a mãe na casa da vizinha, aí falou assim, oi, fulana, oi. Minha mãe falou que você é rica. Que isso, garota, cala a boca. É assim, o que tem de bom para comer? Minha mãe falou que você é rica. Sabe, as pessoas, elas esquecem que criança é de uma sinceridade absurda. Não tem filtro. Então, na frente da criança, não se discute, não se trata assuntos assim que são complicados, difíceis. A criança olha para o pai e para a mãe, e o pai é o super-herói, é o pai que consegue fazer tudo, dá um jeito em tudo. A mãe São assuntos para adulto mesmo, né? Não é para a criança estar ali participando. Mas aí a pessoa esquece do ponto fundamental. Nós somos os pais. É a partir de nós que chega até eles o aprendizado, seja no que for. É muito normal você ver a criança, seja rapaz, ou moça, menino ou menina, imitando seu pai, imitando a sua mãe, até no seu jeito de falar, nos seus gestos, nas suas roupas, né? É muito normal você ver isso. Então, você vê uma miniatura do pai, uma miniatura da mãe, porque realmente são as referências que elas têm. Então, eu sei que a gente está tratando aqui de uma pessoa que enfrentou um problema com seus pais, mas não tem como tratar desse assunto sem falar com você que já é pai, que já é mãe, que pode estar causando um trauma tremendo no coração do seu filho, como esse rapaz, porque esse rapaz, ele passa por isso ainda na infância. E agora, provavelmente aconteceu, separou, vida que segue, tá tudo bem, faculdade, colégio, estudo, namoro, até que arrumou uma namorada, se apaixonou, noivou, e aí chegou o momento do casamento. Quando chegou o momento do casamento, explodiu. Aí veio tudo. Aí veio tudo, igual aquele filme, né? Veio tudo, veio, e caramba, será que vai acontecer comigo também? Quer dizer, estava lá. E cabe também falar aqui uma coisa que é muito pertinente, filho. Nós não estamos aqui te julgando. A gente sabe que existem casos e casos. Existem casos que a pessoa já tentou de
tudo, né? Houve traição, houve outras situações, houve até questões de violência, né, filho? E a gente não está aqui julgando, você teve que passar pelo processo da separação, que você fez tudo de... Não, não é isso. O que a gente está querendo passar para você é que até para que isso aconteça, que chegue às vias de fato de separação, tem que se ter todo um cuidado, sabe? Porque a criança precisa ser preservada. Com certeza. Não é isso? Ela precisa ser ali cuidada em qualquer momento, até se tiver que passar por uma separação. Exato. Não é? Bom, então, respondido, né? Sim, pais influenciam muito e você precisa tomar juízo. Você que já é pai e mãe, precisa tomar juízo para saber o que você tem deixado de exemplo para os seus filhos. Nós temos aqui uma pergunta final. Vamos lá a essa pergunta em nome de Jesus. Existe maldição hereditária? E aí, filho? Eu aprendi que não há maldição contra Jacó. Eu separei esse texto. Você separou esse versículo aí? Separei. Porque, olha, eu ouvi dentro da minha casa que fulano era igual ciclano, que não parava com mulher nenhuma. E que ele também não parava com mulher nenhuma porque ele herdou isso do ciclano. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, tá repreendido esse negócio aí. Eu sou igual a Jesus. Lembrei de Davi, de Davi não. Ai, meu Deus, quem foi o rei que falou, que foi dito assim, fez como seu pai Davi. Mas Davi não era pai daquele rei, mas ele foi buscar referência lá atrás para realmente fazer o que era certo. Sim. Isso é interessante, né? Então, o Ezequias fala sobre isso, né? Fala também? O rei Ezequias, a Bíblia fala que ele vai fazer como o pai Davi, né? Porque o pai do Ezequias já não foi muito legal. Pois é, mas ele foi buscar referência. Foi buscar referência. Esse negócio de maldição hereditária existe se eu deixar, se eu quiser, se eu aceitar. A Bíblia fala em Números 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Então, assim, quando fala de Jacó, fala de Israel, está falando do povo de Deus. Então, não é que não exista o encantamento, não é que não exista a maldição ou a maldição hereditária, não é que não exista. Agora, se eu faço parte do povo de Deus, contra mim não tem essa história. Não vai se cumprir. Então, não vai se cumprir, não vai pegar, o pessoal chega e fala, passou, lá na encruzilhada, lá o seu nome está lá na boca do sapo. Beleza, coitado do sapo, que o sapo infelizmente perdeu a vida. E está com o meu nome lá, não podia ter colocado outra coisa na boca do sapo. Né? Então, eu não vou levar a sério, não que eu desrespeite a religião de ninguém, mas encantamento contra Jacó não existe. Então, assim, é importante que a pessoa não venha desdenhar disso, né? Se ela não está preparada na fé para vencer isso. Ah, sim, com certeza. Porque a pessoa fala, também não estou nem aí. Mas peraí, mas quem é que te guarda? É o santo de Israel que te guarda? É ele que está te guardando? Quem é que está te guardando? Porque se não for ele, existe sim, amigo. Existe e a coisa é bem séria e bem grave, tá? Você vê cada situação. Outro dia, num outro programa, eu conversava com uma pessoa que veio da África, né? Veio para o Brasil, de Angola. E ele falava que ele servia as entidades lá, né? A família toda era da feitiçaria, lá da... Não é voodoo. Do voodoo. A família toda era do voodoo. Ele falou, pastor, uma vez eu vi a minha tia subir numa árvore de cabeça para baixo. Existe as coisas. A coisa é bem séria. Mas contra Jacó não há encantamento. Não vale amigo. Encantamento. Não vale, não pega. Pare de ter esse medo aí e apenas ande na presença de Deus. Em outro programa nós vamos falar sobre isso. Esse programa não é exatamente para falar sobre isso, mas o interessante é que se você conhece Jesus, não tem esse negócio de maldição hereditária não, é quebrado. A partir do momento que você diz sim para o Senhor Jesus, faz parte da família de Deus, acabou, zerou esse negócio, né, filho? É interessante, assim, falar sobre esse assunto, né? É interessante porque o rapaz que a gente está... Né, o tema que ele traz, né? De que vai casar, de que está noivo, que ama a noiva, mas agora está lembrando de tudo aquilo que passou com os pais. Ele fala exatamente disso, né? De quebrar o ciclo. Me chamou muita atenção isso, de quebrar o ciclo. Então, quer dizer, significa que ele começa a acreditar que tem uma maldição na família e que aconteceu com o pai e com a mãe, vai acontecer com ele também. Então, isso aí é preocupante.
É Pois preocupante, porque às vezes você está dentro da igreja, né? Você está na igreja, Mas está acredita ouvindo a numas mensagem, coisas assim, né? ainda fica acreditando, né? Em gato preto, com medo de passar por trás da escada, por baixo da escada, né? Ou então pedindo licença para passar ali perto do negócio. Das entidades, quer dizer, é. e ainda tem aquela história toda de antigamente. Justamente. Né? Aí a gente vê que a pessoa, ela mesmo frequentando a casa do pai, ela ainda tem umas crendices, ela ainda não entendeu qual é a posição dela em Cristo Jesus. E o perigo é que se você ainda tem isso, sim, o encantamento pode pegar. A maldição hereditária pode entrar. Um dia desses atrás, uma irmã estava falando, né? Ela falou, poxa, esses dias aconteceu comigo uma coisa muito séria. Um gato preto entrou na minha casa. Aí eu falei, tudo bem, deu um gatinho preto, bonitinho, não tem nada demais. Ela falou, pô, passou, naquele dia eu levei um tombo, naquele dia aconteceu isso. Aí eu entendi que ela associou a tudo que ela passou ao gato. Ao gato preto. Aí eu até brinquei, né, lógico, né, com um tom bem suave. Eu falei, não, irmã, olha, o gato é uma benção, os gatinhos são uma benção. Não tem nada a ver com gato, não. Só aconteceu, a coincidência, esquece isso. Porque, assim, tem pessoas que continuam com isso aí. Mesmo estando dentro da casa do pai, é bom frisar isso, mesmo estando dentro da casa do pai, existem, às vezes, algumas coisas que estão apegadas à pessoa. E você precisa se lembrar do que diz a palavra. Não vale encantamento contra Jacó, contra o povo de Deus. Então, se eu estou firmado na palavra, então, por quê? A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, e o temem, perdão, o amam e o temem. Se você está dessa forma, nessa condição, você ama a Deus, teme ao Senhor, então não tem o que temer. Os anjos do Senhor guerreiam essa guerra, estão ali ao teu redor. E é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Esse casamento será uma bênção, porque será firmado na palavra, em nome de Jesus. Busque a Deus, vá à igreja, converse com o seu pastor, ore, vence esse trauma, case com a sua noiva que você tanto ama, que você coloca aqui e seja feliz em nome de Jesus, tá bom? Jesus. Nós estamos chegando ao final. Assunto bom, né? Assunto muito bom. Dá para render bastante esse assunto aí, né? Mas a gente tem aí as nossas redes sociais. É bom falar. Tem o CJC Oficial. Canal CJC Oficial no YouTube, Sim. né? E no Instagram também você pode achar o CJC. O nosso, né? O meu é Pastora por Extenso, Pastora Marilza Lima no Instagram. No Facebook também você acha, mas no Instagram você pode procurar ali e a gente vai estar sempre pronto a responder perguntas, também está orando por você. Pastor Ednilson. E o meu é @PR Ednilson Lima, né? Você vai lá e eu vou ter o maior prazer em atender, em te ajudar naquilo que for possível, a gente vai estar lá para ajudar. Amém. Tá bom? Mais um programa, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Olha, chegamos ao final de mais um Somos Um. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.